Então, depois da nossa breve introdução, vamos voltar a entender os aspectos climáticos que influenciam a arquitetura. Quando a gente fala em climático, em bioclimático, em conforto, vocês vão perceber que há uma onda de ecologia, sustentabilidade, e que vocês estivessem muito atentos a esses conceitos, porque eu não sei qual é a viabilidade de ter, por exemplo, um jardim suspenso com árvores na fachada de um prédio. Eu tenho medo disso, porque a carga indireta que vai dar sobre a estrutura vai fazer o custo desse prédio aumentar uma fortuna. A jardineira que está em cima precisa de uma manutenção. Será que vai ter funcionário para ficar pendurado nas nuvens, né? Está na moda o conceito das nuvens, então botando as árvores nas nuvens, e os funcionários aí fora trabalhando aí, pendurado a 100 metros de altura. E a impermeabilização dessa jardineira tem que refazer todo ano? Acho que não. Eu tirei uma imagem qualquer, só para mostrar que o pessoal de meio ambiente às vezes viaja um pouco, porque eles também não projetam, não fazem a obra, não fazem a manutenção, eles fazem as viagens ambientais, os conceitos maravilhosos que vão salvar a humanidade e, né, chama o capitão do planeta. Na verdade, eu não estou tirando sarro sobre uma bobagem, não, pelo contrário. Eu acho que sustentabilidade é sim o caminho do projeto de arquitetura e urbanismo, que vai fazer com que a gente tenha um futuro para o planeta como um todo bem mais seguro, bem mais... Como é que a gente vai destruir menos o planeta se a gente se preocupar com essas questões. Mas só que uma questão ambiental ou uma questão sustentável, ela faz parte de um sistema muito maior do que você fazer um telhadinho verde em cima de uma casa. Isso aí não resolve o problema de ninguém, porque quando você reduz uma ilha de calor, você está reduzindo uma região. No Brasil, nós não estamos preparados ainda para fazer com que esse sistema seja uma coisa mais global. Porque imagina, eu faço um telhado verde, mas o meu vizinho pavimentou tudo, o telhado dele é todo de telha, e aí a pista do lado é toda de asfalto, o sol bate lá, gera ilha de calor para cima da minha casa do mesmo jeito. Adiantou salvo o telhado ser verde? Sei se é por aí que a gente vai resolver. O ideal é que o planeta como um todo trabalhasse. Quando a gente pega, por exemplo, o norte da Europa, a gente vê países que fazem cidades inteiras dentro desse conceito, isso funciona. Mas existe uma coisa ou outra, por exemplo, eu pego o projeto da cobertura e faço uma tubulação de água pluvial que joga para um reservatório subterrâneo na casa dos meus clientes. Lá no Fernando é desse jeito, é a casa que a gente vamos ver se conseguimos visitar. Ele capta não só a água de lá, como a água que acumula no fundo do lote dele, que é alto, e vai jogando água e cai numa grelha. E aí joga tudo num reservatório subterrâneo. E quando chega a época da seca, ele tem um reservatório cheinho para cuidar da casa, para lavar carro, para aguar o jardim, para tudo na casa dele, né? Que foi naturalmente armazenado. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais como que são as consequências, por exemplo, de um jardim sustentável. Então eu não vou falar muito em detalhes, porque daqui a pouco eu vou vir para a escala de um telhado verde, mostrar um telhado verde, e você vai entender um pouquinho melhor as complicações que estão relacionadas com isso tudo. Mas a gente está querendo falar de microclima, ou seja, o clima que está com a antiga edificação. Vamos começar falando de Brasília, porque vocês vão projetar em Brasília. Então, ó, nosso clima aqui predominante é o tropical de savana, com a concentração de precipitação pluviométrica no verão. Então a gente tem mais chuva no verão do que no nosso inverno. Durante o período quente, chuva. Isso é bom, né? Porque ele torna o clima mais ameno. A gente não fica sofrendo tanto como acontece no Nordeste. No Nordeste, a época da seca corresponde com o verão. Já no inverno ele chove muito, né? Então, o que diferencia, por exemplo, o clima do Nordeste de verão e inverno é quente e seco com quente e úmido. Estou falando de Recife especificamente, né? Em Versailles, Garanhuns tem inverno em Garanhuns, mas Recife não tem. Recife tem um
um calor muito grande com umidade e outro sem umidade. Ou se digamos, pouca umidade, tá? Não existe sem umidade como aqui, né? E a gente vai ver ó, que a maior parte do ano chove em Brasília. Nosso período sem chuva ele é pequeno, isso é legal. Quer dizer que a gente tem uma reserva aquífera muito boa. Nosso sistema de renovação da água é interessante. A precipitação representa somente 2% do total do ano durante o período entre julho e agosto. Então chove muito pouco nesse período aqui. Então, a gente já sabe que tem uma condicionante aí interessante. Normalmente nossa temperatura média vai de 18 a 22, mas a gente sabe que tranquilamente a gente tem algumas épocas do ano que tem entre 8 e 11 graus, né? Dependendo de como está o inverno pegando aqui para a gente. E as médias costumam ser acima de 22 graus, mas a gente encara os 29 e 30 aqui de vez em quando também, né? Então vai rolar isso daí. Considera-se o mês de julho, o mês mais frio, com temperaturas médias que variam de 16 e 18. Eu acho que foi de julho para agosto, né, que foi esse ano mais frio. Tá rolando ainda o friozinho legal, né? Então, temperaturas mínimas, olha, eu falei de 8, 11, mas estou falando de até 2 graus, né? Porque teve uns anos aí que rolou 2 graus. No inverno, e no verão até 36, vai estar botando o máximo, que foi o que eu falei agora, 33 no verão e mínimo de 2 no inverno, máximo, que não é tão comum ter 2 graus aqui em Brasília, né? Mas rola de vez em quando. A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70 no início da seca para menos de 20, então a gente tem uma seca bem intensa durante o período da estiagem. Coincidindo com o período mais quente, nos meses de agosto e setembro, a umidade pode chegar a 12%. Secura típica de desertos. O nosso clima aqui é semelhante ao desértico, em alguns momentos, não sempre, tá? Em alguns momentos do ano a gente vai ter isso aí em Brasília. Então, gente, a gente precisa considerar todas as condicionantes além desses dados aí, como onde que a gente está dentro do posicionamento geográfico do país ou do continente. Brasília está numa área central, nós estamos longe do oceano, isso já muda a nossa questão, tanto hidrográfica quanto a nossa questão de temperatura, né? Mas a gente está próximo de uma reserva hidrográfica boa, de algumas, né? A gente tem vários lagos e rios aí, mas talvez o Lago Paranoá seja o primeiro, se a gente pensar principalmente Brasília, que o cliente de vocês não está nas extremidades da cidade satélite, está bem pertinho ali do meio. Então vamos falar de Brasília como ela é na região do plano piloto, que ela vai ser a melhor referência para aquela área lá. Uma coisa boa que a gente tem em Brasília também, em relação ao restante do centro-oeste, nós temos uma região mais alta, e não é à toa, tá? Brasília foi feita na região do Planalto Central, porque isso ia ter algumas vantagens do ponto de vista climático, certo? E isso garante, inclusive, para a gente temperaturas mais ou menos, por exemplo, do que Goiânia. Goiânia está mais embaixo da gente, por isso que a gente tem alguns graus, ou talvez somente 1 grau a menos do que Goiânia, né? Em termos de temperatura. Nós temos uma quantidade de massas vegetais muito alta em relação à maioria das outras cidades. Então isso já favorece o nosso clima também. Nossa quantidade de massa edificada no plano piloto é pequena. Nós temos muito mais área verde do que área pavimentada e massa edificada. Na verdade, se eu pensar especificamente na parte residencial dos blocos do plano piloto, mas em relação à maioria das cidades do Brasil, das cidades do Brasil, nossa massa vegetal é muito grande. É isso. E nossa massa edificada é muito pequena. Muito embora a massa impermeabilizada, por exemplo, as rodovias, as ruas que são asfaltadas, ela está começando a ficar cada vez maior. O nosso vento dominante, ele é principalmente do noroeste e nordeste. Então a gente tem uma coisa que é especialmente vindo do leste e às vezes vem do norte, tá bom? Isso é a nossa predominância de vento. E esse vento predominante mais intenso ele vai coincidir inclusive com a nossa região chuvosa. Então na época em que o vento dominante está intenso, também está rolando chuva. O vento ele vem
Na verdade, se a gente olhar esse quadro que eu vou passar para vocês aqui agora, olha o que ele diz. Vem principalmente o noroeste e nordeste, sendo que no período das chuvas, o mais forte vem do noroeste. Então a gente precisa se preocupar com a chuva que vai bater no norte. Aí lembra da horizontal que protege a fachada do sol? Não lembra, que eu não falei disso para vocês. Vou falar ainda. Então, esquece. No período da chuva, norte tem que ter uma proteção para não bater chuva. Gente, só para vocês não perderem esse dado, como a gente não está falando ainda de conforto ambiental, que essa disciplina à parte que vocês vão ter, eu vou adiantar para vocês uma proporção aproximada. Normalmente, para a gente proteger uma fachada da chuva, ou um pedestre que está aqui de baixo quer se proteger da chuva, na verdade, a mesma proporção que você tem na vertical, o ideal é provocar na horizontal para proteger. Só que vocês vão ver que daqui já problemas estruturais, problemas funcionais, problemas financeiros, uma série de problemas. Então nem sempre a gente provoca o ideal de ter essa proporção toda, mas é um objetivo ver se dá para praticar em alguns locais. Então pode ser que talvez você, em vez de ter essa relação de 45 graus aqui que eu estou propondo, você pode ter alguma coisa menor. E aí você tira a maior parte da incidência da chuva, por exemplo. Eu não estou falando de incidência solar por enquanto. Então, uma coisa que ele fala aqui, durante o período da estiagem, gente, qual é o momento aqui em Brasília, em que estação do ano nós estamos, quando acontece a estiagem da chuva? Hein? Gente, quando não tem mais chuva, a gente está em que estação do ano aqui em Brasília? O nome da estação é seca, E o que aconteceu com a primavera, verão, outono e inverno? Jesus amado. Vocês comeram, né? As estações do ano. Então tá bom, sabe que ninguém sabe, agora eu sou pernambucano, gente, vergonha você não saber disso. A época que tem estiagem em Brasília é a época do inverno. Pois é, você estava falando no inverno, não falava nada, não tem isso aqui não. Falei inverno depois da seca. Falei seca. Aí você secou, mas é um inferno. Então, olha o seguinte: se ele está dizendo que durante a estiagem aumenta o vento sul, guarda esse dado, quem vai precisar dele, tá? Na época da seca, que é inverno, o vento vem pelo sul. Guarda. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da incidência solar e a térmica, e nós vamos casar esses dois dados, tá bom? Vamos adiante. Gente, existem fatores determinados para a quantidade máxima de umidade mínima que vai ter uma qualidade térmica que é considerada ideal. Como vocês têm a disciplina específica de conforto, eu não vou adentrar em quanto que é, até porque eu não sei de cabeça, e eu caí na infelicidade de trazer um gráfico que não está escrito o valor aqui para eu ler. Então, só por isso, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é bom vocês saberem que existe uma temperatura que é considerada agradável para o ser humano. Existe um limiar de máximo e de mínimo. Como tem um máximo e mínimo de umidade, como tem um máximo e mínimo de quantidade de vento, de sol, de sombra, tá? Só que um sempre influencia no outro. Por exemplo, se eu tiver uma maior quantidade de umidade, quer dizer que eu posso ter uma temperatura mais alta que eu vou suportar. Agora, se eu tenho menos umidade, eu já não posso aumentar tanto a temperatura. Tá? Se eu estou num posicionamento, por exemplo, mais elevado, com mais altitude, então eu já vou suportar menos umidade, porque a temperatura vai começar a ser mais. Então existe uma relação entre cada uma desses condicionantes que diz o que é o mais confortável para o ser humano, que é essa tal zona de conforto que está aqui. Eu vou ter que trocar isso aqui da aula, vou ver se depois eu corrijo na gravação, ou eu boto essa imagem por cima e boto minha voz uma outra, gravado no microfone, ou se eu faço uma nova aula só cortando esse trecho aqui, porque eu estou sem os dados desse gráfico, tá?
Mas a gente também não precisa saber desses valores com exatidão, porque a gente não vai trabalhar com eles na minha disciplina. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que, normalmente, uma edificação está sujeita a uma série de incidências solar, precipitação de chuva, e a gente vai mexer na forma da casa para que alguma coisa que está por aqui, de repente, barre de insolação, ele proteja da chuva, ele evite o intempérie, vai furar, cavar, por ir para lá, para cá, para que o vento acesse, para que o vento saia. E aí eu sou meio receoso dessas histórias de telhado ecológico, telhado verde, porque ao mesmo tempo que ela pode melhorar condicionantes climáticas, ela traz muitos problemas patológicos para a construção. Muito cuidado, ponderação, caso a sua ideia seja criar coisas desse tipo. Eu tenho meus receios. Mas a gente só faz isso daí de maneira correta. Tudo isso a gente conhece a carta solar da cidade onde a gente está fazendo esse planejamento. Gente, não podemos projetar uma casa ideal do ponto de vista climático igualmente para qualquer posicionamento, nem no planeta e nem no país. Se não posso falhar no país, mais ainda no planeta. Uma casa que é feita aqui não vai servir na Europa. A casa que eu projetei em Brasília ela não pode ter as mesmas condições da que eu vou projetar em Recife. E jamais eu poderia ter também a que eu vou fazer em Porto Alegre. Porque em Recife eu tenho uma temperatura muito elevada, em Porto Alegre eu tenho uma temperatura muito baixa. Porto Alegre eu tenho até um condicionante climático que no resto do Brasil não tem. Tem um neve lá que pode acontecer. Né? Mas lá em Manaus eu tenho um outro condicionante que é a umidade muito alta e calor intenso também. E aí eu tenho que desconsiderar todas essas coisas. Então uma casa em Manaus ser a mesma de Porto Alegre tem algum problema acontecendo aí. Não pode ser o mesmo projeto. Apresento a vocês a Carta Climática de Brasília. O que é a Carta Climática? Ela é meio que um esqueminha que reduz para a gente, em termos de orientação, onde que o Sol nasce e se põe ao longo do ano, nas estações do ano, e ao longo do dia como ele se comporta. Aqui embaixo a gente está vendo como é que ele se comporta no verão, no inverno. Aqui em cima como que ele se comporta no verão. Olha o que acontece aqui em Brasília. Sempre, gente, o Sol nasce no leste, se desloca para o oeste, passando por uma trajetória. Isso é o natural do caminho do Sol. Então, ele faz isso de maneira diferente ao longo do ano. Cada uma dessas linhas aqui, gente, é um mês que está passando, e dizendo como é que ele acontece no mês. No extremo do inverno, o Sol começa aqui no leste, mas ele não está embicado exatamente em leste, não. Ele dá uma caidinha na direção sul e joga um tiquinho de sol no sul no início do dia. Mas aquele sol mesmo que está vindo na diagonal, então ele está passando em diagonal aqui assim, ó. Aí ele vai andando, até que ele chega em cima do prédio. Então ele não fica mais na fachada, ele vai para cima. E quanto mais vai chegando, ó, saindo do topo do inverno, do frio, mais ele vai para o meio da edificação. Isso quer dizer que ao meio-dia não tem sol batendo na fachada sul. Ele só tem sol batendo bem no início da manhã. Quando ele já está pertinho de se pôr, ele dá de novo uma pontinha. Mas é o sol do pôr do sol, já não dá aquela coisa toda. Aí eu digo para vocês, durante o inverno, eu tenho pouca incidência solar. Eu tenho... A predominância dos ventos vem por onde no inverno? Sul. Gente, 2 condicionantes de frio na fachada sul. Isso quer dizer que em Brasília a fachada sul ela é carente de sol, carente de calor. Fachada sul são fachadas que a gente não quer impedir que o sol chegue nela. Aliás, a gente quer muito que chegue porque está frio. Ainda está vendo os ventos frios
nessa direção. Então a gente vai evitar muita proteção na fachada sul. Porém, como eu já havia dito, na fachada leste e na oeste há uma situação do início do fim, e ao longo de na maior parte do ano do Brasil, o sol nasce aqui do leste, ó, ele vem pela fachada norte e joga sol na edificação. Pensem sempre, gente, que esse encontrozinho aqui da cruz é onde está a casa. E isso aqui é o movimento que o sol faz. Ó. Ele vem andando do leste para o oeste, passando que sai um pouco no sul. A maior parte do ano ele vem para cima do prédio, ó, e não joga nada. Quando vai se aproximando do verão, vai chegando primavera, aí ele já começa a ficar um pouquinho mais para norte. Sabe o que acontece? Na primavera já começa a soltar do lado de cá e ele gera sombra total na fachada sul. E ele nem nasce, nem em momento nenhum vai dar sol na fachada sul. Então passa a maior parte do ano sem sol. Então mesmo no verão a gente gostaria de ter mais sol aparecendo aqui. Portanto a gente não protege. Mas a gente reverte a fachada sul e vai voltar para a fachada leste-oeste. Olha o que vai acontecer. Quem que tem celular e que tem lanterna no celular? Empresta ele. Acabou. Não gostou. Eu devo ter colocado o melhor. Para vocês entenderem, estou com a casinha aqui no meio. Durante o verão, o sol nasce aqui em leste, ele está aqui. Ele está de um jeito que está tão ameno que ele nem está jogando nada. Quando ele começa a subir, ele vai subir no meio diagonal. Quem pode ser minha assistente? Pronto, venha você que você tem mais cabelo, dá para você dar uma jogada aí durante a apresentação. Tem que fazer o jogo da cordinha. Opa, passou bem. Só fica fora da visão. Vem outra, venha você também. Você é maior, menina mais alta, vai ficar boa na câmera. Né? Isto. Olha, início do dia no verão. Tá aqui, né? Na aurora, não tá rolando nada, tá rolando um clarãozinho de leve na casa. Nasceu, aí o sol vai fazendo assim, ó. Ele vai fazendo um caminho na diagonal. Como é que está fazendo o caminho na diagonal? Ele está mais ou menos com incidência lateral. Então o sol está vindo assim pela lateral da edificação. Se eu estou aqui recebendo um sol que está vindo na minha lateral, para eu me proteger dele, é melhor eu fazer assim para proteger dele, ou é melhor eu me proteger assim, na vertical? Vertical. Então vocês já estão entendendo que fachada leste ou oeste é a mesma coisa, o movimento. A melhor proteção é vertical. Mas ele também não está vindo um pouco se levantando, querendo subir? Então um pouquinho de horizontal para quando chegar aqui também é interessante. Então, fachada leste, a maneira que a gente protege uma casa é predominantemente vertical, mas com algumas proteções horizontais também. Tá claro isso? Estou entendendo por quê, né? Quanto do caminho do sol. Só que aí ele está passando aqui na diagonal. Quando dá meio-dia, ele está aqui em cima. Ele está totalmente na vertical. E aí, ó, eu quero me proteger desse sol. O que é que eu faço? Boto uma proteção. Então vamos de novo. Eu sou a casa, faz de conta, ok? E o sol veio aqui leste, já passando por mim. Chegou aqui e parou em cima ao meio-dia. Está totalmente vertical. Como é que eu me protejo? Horizontal. Lembra do bonezinho? Meio-dia, bota um boné para proteger do sol. De manhã cedo, vai colocar, o que coloca? Não coloca nada, né? A gente não bota só na casa, no deparo vertical. Ou seja, meio-dia o sol estava falando qual fachada? Norte.
Fachadas norte, a predominância de proteção é horizontal. Vertical, quase nenhum. Pode ter alguma proteção vertical, ok, mas ela não é tão enfática se ela aparecer. O gritante mesmo na norte é horizontal. Perfeito? Olha, na Sudeste do Sul, a horizontal também tem alguma importância, porque ela não é uma coisa totalmente lateral, ela tem um pouquinho de verticalidade também. Então, a mistura dos dois aqui é mais enfática. Aqui, se você botar só proteção horizontal, vai resolver o seu problema. Tudo bem? Quando o Sol passa desse topo aqui, ele começa a cair de novo, ó. E ele de novo começa a ir caindo lateralmente. Quer dizer que eu venho aqui e de alguma maneira, com a forma de edificação, vou me proteger, ó, verticalmente para poder não pegar sol. Se eu botar aqui vertical na fachada norte para me proteger, protege? Vou simular aqui de novo. Ó. O sol está vindo de cima, né? E aí eu peguei e botei aqui vertical para me proteger. Protegeu? Nada, quase nada, né? Então que funciona, ó, horizontal. Deu, né? Obrigado, moças. Ah, vocês vão ver a edição da noite. Depois assistem a Carol da noite. Ela arrumou o cabelo, fez a franjinha, fez pose, apresentou, fez um monte de posições, aí apresentou, fazendo maneiro, fez toda uma onda. Então, vamos voltar aqui. Vocês agora já sabem analisar a edificação do ponto de vista da orientação solar, né? Já que vocês aprenderam a fazer essa análise, vamos olhar para essa casa aqui. A orientação dessa casa aqui no lote está boa? Vou dar 10 segundos e eu quero a resposta. Eu só quero saber se está boa. A orientação dessa casa é boa? Por que que não? Do ponto de vista climático, incidência solar, está boa? Baseado em que você está dizendo que está? Na sala está ficando posição. Gente, vou corrigir um erro que vocês estão cometendo agora. A gente só pode responder ao cliente sobre alguma análise que quer que você faça quando todos os dados dessa análise são informados. Eu não posso responder se uma distribuição de uma casa está boa se eu não sei qual é a orientação solar. Primeira pergunta de qualquer projeto de arquitetura: para que lado fica o norte? Se você não sabe para que lado fica o norte, aonde o sol nasce, onde o sol se põe, que aí você bota a mão direita no leste, a mão esquerda no oeste, você olha para o norte. Aí você descobre onde é o norte. A única maneira de você responder a pergunta do cliente é se ele tiver este dado que eu acabei de dar. Agora vocês sabem para que lado está cada um dos pontos cardeais. Vocês podem responder se a orientação está adequada ou inadequada. E aí, ela está boa ou ruim, essa orientação da casa no lote? Hã? Não quer? Não sabe por quê? Vou dar dados para você saber por quê. Não, já passou o tempo de pensar. Eu vou falar. Olha só. Numa edificação, normalmente se espera em Brasília, tá? Porque aí a gente vai ter que ver a carta solar de cada cidade quando a gente vai analisar isso. Estou falando de Brasília. Que as áreas sociais, elas estejam sociais e íntimas, voltadas para leste ou sul, porque a área de incidência solar é menor. As áreas de serviço, a gente quer sol para secar roupa, né?
Então ela normalmente fica voltada ou para oeste ou para norte. Só que nem sempre a gente faz o ideal, porque como tem duas áreas que querem o que é especial, a gente pode abrir mão. Sendo que sul, ela é o mais desejado para íntimo. Leste, legal para a parte social, tá? Então a gente vai tentar buscar essas duas coisas aí na interação com a orientação solar. Social e íntimo tem preferência por fachadas leste e sul. Serviço tem preferência por fachadas norte e oeste. Deu? Deu, né? É massa saber onde cada buraco fica, né? Oi? Serviço é norte ou oeste. Sendo que sul é melhor ainda para íntimo e noroeste é idealíssimo para o serviço. Tá? Por quê? Gente, olha, na fachada leste a gente tem incidência solar, não tem? Qual que é a incidência solar pior, só do ponto de vista do Sol, sem considerar outras coisas? O ângulo solar do Sol, a incidência solar, ou seja, o ângulo do Sol sobre a casa, ele é diferente do leste para o oeste? Não, é igual. Você sabe o que é que muda a condicionante de calor do leste para o oeste? O fator de inércia térmica. De manhã, passou a noite toda o frio tentando penetrar. Quando deu de manhãzinha, está gelado. Aí bate o sol. Mas o sol, com a incidência térmica da noite anterior, fica ameno, fica gostoso, né? Não fica tão ruim. Aí você passa o dia inteiro o sol dando a volta aqui, esquentando a casa, dando a volta pelo norte. Aí aquece, o dia inteiro tomando sol na cara. Quando já está pertinho de chegar no oeste no fim da tarde, já está todo mundo quente. A inércia já conseguiu ultrapassar, na verdade, o calor já conseguiu ultrapassar a inércia térmica da casa. E a casa já está toda aquecida. Quando o sol da tarde chega, é só para terminar de lascar, que já está todo arrebentado. Então, por isso que a fachada oeste ela é pior do que a leste. Não é pela incidência, não, é pelo fator de inércia, tá? E a gente chega nessa conclusão. Já a fachada sul não pega sol a maior parte do ano, que é o ideal para os quartos, né? Dormir com calor é péssimo. A gente também não quer ficar utilizando a sala se ela estiver quente, né? Já na parte de serviço, a gente quer secar roupa. E outra, cozinha tem umidade, cozinha é uma área fria, então ela é menos desagradável ter uma área de serviço quente do que ter o restante da casa, né? Então deu, né? Agora, qual é a conclusão de vocês? Está adequado ou está inadequado? No caso do lazer, ele também tem uma opção? Ele tem algo? O lazer, ele é uma área onde normalmente você quer tomar sol porque tem piscina. Então, qual que é o ideal do lazer? Está alocado também nas fachadas norte e oeste. Porém, se você afastar o lazer da casa, ela pode ficar em qualquer uma dessas fachadas. Porque se você afastou, não tem ninguém jogando sombra nela. Quando o sol der a volta de um lado para o outro, ele joga a sol na piscina de qualquer movimento que você fizer. Agora, se você fizer o lazer colado com a casa, você tem quase que a obrigação de botar o lazer ou no norte ou no oeste. Porém, a churrasqueira você vai ter que ter o cuidado de não orientar a parte por onde o sol entra nela diretamente para o oeste ou norte. Ela fica no norte, mas você abre as aberturas delas virado para leste e sul, para o sol não bater nela. Entenderam, né? E aí, até agora, ninguém me respondeu. Tem alguém que discorda da Karen? Acha que é adequado? Então, vou fazer uma pergunta diferente. Tem alguma coisa nessa casa que está adequada? Sim. O quê? O quarto do casal. Está respondendo toda a questão. Então, agora, você já sabe analisar, do ponto de vista da orientação, uma alocação de uma casa, né? Vocês não vão errar isso na casa de vocês, certo? Vai jogar a sua parte de serviço para norte ou oeste, de preferência noroeste. Vai jogar o seu íntimo para sul, se der, e o seu social, se der, para leste. Se não der, pode botar entre um e outro, porque tanto íntimo quanto social, eles gostam de leste e de sul.
Se mudar um pouquinho da sala no norte, pode? Pode, só que você vai ter que pensar no seguinte: vai ter que trabalhar a forma da sua casa para que algum desses elementos aqui proteja na horizontal ou na vertical de acordo com a fachada que o seu ambiente caiu. Mas de antemão, por locação, a gente evita lançar desse jeito. Na prática, a maioria dos arquitetos não cuida de nada disso, e aí depois você tem que remediar. Tá? Aliás, que bom que a maioria não faz isso direito, porque a gente ganha dinheiro corrigindo o que eles fazem errado. Eu considero que eu só estou vivo aqui nesta cidade porque eu cheguei aqui para corrigir um monte de projetos de arquitetura errado. E estou vivo até hoje sobrevivendo disso. Dou graças a Deus que tem arquitetos ruins no mercado. Acho que vocês vão agradecer também quando estiverem aí, porque a partir de hoje vocês já sabem corrigir esses problemas, né? Ufa, então eu estou dizendo que tem coisas que a gente pode fazer na edificação para proteger. Vou apresentar a vocês turma, brise, turma, tá? Isso aqui se chama brise. Esses elementos horizontais e verticais que a gente bota na fachada para remediar ela quando ela não foi planejada com uma forma que ela mesma pudesse se autoproteger, esses elementos são chamados brises. Com relação à incidência solar, aqui existe um elemento vertical. Se isso fosse para proteger, sem considerando que seria feito para proteger uma fachada, vertical era para proteger que tipo de fachada? Leste e oeste. O que vocês acham do desempenho dessa proteção solar aqui? Bom ou ruim? Péssimo. Isso aqui não protege nada, isso é de vidro. Gente, então provavelmente é o que ele está dizendo. Provavelmente isso aqui está para poder fazer uma recondução dos ventos e melhorar a questão térmica pelo direcionamento dos ventos. Jamais pelo anteparo solar, jamais para proteger do sol. E aí, vou alertar vocês para uma outra coisa também. Tem gente que bota película dizendo que vai reduzir o calor. Gente, película só reduz a quantidade de luz. Aí você tira a claridade, mas ela reduz de forma muito insignificante a quantidade de radiação que continua entrando. Tá? Então escurece tudo, mas não tira o calor. Tá? Então que isso fique registrado para vocês aí. Vocês já sabem analisar alguma coisa, vamos ver se vocês estão realmente treinados. Esta fachada aqui que está voltada para o mar. Ela está voltada para o mar. Voltada para uma área com uma grande reserva hidrográfica, tá bom? Ela tem esse projeto inclinado no teto de vidro com uma frontal toda envidraçada. O que vocês acham da condição climática dentro dessa sala de banho? Ela é boa? É ruim? É uma sala de banho. É uma sala de banho aí. Não está vendo não? Uma banheira. Como que é? Opa! E antes de falar onde está o norte, em que lugar do mundo é isso aqui? Porque muda totalmente. Então, gente, não saiam respondendo perguntas assim, feito doido. Vocês são arquitetos agora. Vocês têm que pensar no macro, aí depois chega no micro, vê a orientação, aí vai naquelas coisas todas que estavam na listinha de vocês, aí vocês pensam que vocês vão responder para o cliente, né? Agora a gente tem responsabilidade, que agora a gente é arquiteto. Então, não sai falando besteira antes de analisar tudo. Primeiro, vou dar os dados agora, tá bom? Que aí fica tudo melhor para você resolver. Essa fachada é leste e a gente está na beira de uma praia gelada do interior do Rio Grande do Sul. Está adequado? Está. Porque essa fachada tem sol ameno somente pela manhã. Esse local é super gelado. E se a gente não deixar o sol penetrar aí, isso vai ser uma área gélida. Porque o mar da região sul do Brasil é gélido. Isso aqui vai ser congelante. E se você abrir uma janela dessa, você pode botar as frutas aqui e a carne para conservar aí do lado de fora. Mas ele estaria melhor do norte para o oeste? Do norte para o oeste, aí talvez já fosse excesso de sol, né?
Porque aí já não está. Primeiro, que o vento dominante não está vindo do mar, já está virado para o local que não tem tanto vento. E segundo, que o solo ia estar na situação mais quente, que já pegou a trégua da inércia térmica e já passou o dia inteiro batendo sol. Ruim, provavelmente seria ruim. Virado para cá, que é mais ou menos, provavelmente seria melhor. Mas eu vou inverter, tá? Essa região aí é um avanço de ilha em Recife, tá? Então a gente está numa área praiana de Recife. O que vocês acham dessa sala de banho? É bom ou é ruim? Continua leve. Não, vamos piorar? Oeste. Gente, olha, o nome desse ambiente não é mais sala de banho, porque isso aqui foi para Recife. Isso aqui agora se chama sauna. Né? Você não precisa gastar dinheiro com a máquina. Vai rolar aqui mesmo que você não queira. Então, pode trocar o uso, pode escrever na planta lá sauna, vai ser uma sauna, tá? Mesmo que você não queira. Então, a gente não pode considerar os dados globais, os dados específicos da orientação solar, a direção do norte. Para que lado é o norte? É a primeira pergunta de qualquer arquiteto. Tá? Só que para o leigo é para que lado nasce o sol e para que lado morre o sol. A gente pergunta assim para a gente deduzindo é o norte. Porque na planta da gente a gente não fala tudo. Normalmente a gente indica o norte. Deu, né? Na hora de projetar, fiquem atentos às porcentagens que cada um dos elementos da construção vai contribuir em termos de trocas térmicas. O principal responsável pelas trocas térmicas com o exterior são as aberturas. Janelas contribuem 33%, portanto, a maior parte da definição do que vai ser quente e frio na sua casa está, com consequência, na janela. Em seguida, está nas paredes. Quanto que você vai deixar de parede sem proteção para incidência solar? Quanto que vai proteger ou exibir ou expor da sua parede para o sol? E o telhado também tem uma grande contribuição. Portanto, que tipo de material que vai ser espelhado também influencia na quantidade de trocas térmicas. O piso, por último, tem a menor contribuição. Sendo que, normalmente, o telhado, ou todas as demais, elas dão contribuições de aumento do calor. Já o piso, ele sempre dá contribuição de redução do calor. Sempre não. Você pode ter um piso claro do lado de fora, que vai refletir calor para casa, em grande área pavimentada ao redor da casa. Nessa situação, ela gera calor. Mas normalmente o piso pega a umidade que está debaixo da casa e ele reduz a temperatura da casa. Entendido isso aí também, né? Eita, então vamos agora para a etapa hard de análise do sítio. Agora é o contrário. Existe uma incidência solar. O cliente te contratou, te mandou uma foto. Ele não sabe onde é nada. Ele é leigo, ele não quer saber, senão ele não estava te contratando, né? Você já é experiente, já sabe aquelas coisas todas que a gente falou agora. Pela foto você vai ter que tentar deduzir qual é a provável direção, provável ponto cardial, que coincide com esse ângulo que está voltado para cá, das fotos que a gente está analisando aqui. Conhecendo a maneira como é feita normalmente a proteção das edificações, vocês vão tentar deduzir qual a provável, que pode ser também, que assim, a gente vai considerar que essas casas são bem projetadas por um bom arquiteto e ele, portanto, orientou corretamente as coisas. Se ele orientou corretamente, pela lógica da casa, sabe mais ou menos que tipo de fachada é esta. Vamos tentar tirar conclusões, mas pode ser também que esteja tudo errado, que o arquiteto projetou tudo errado, mas nesse caso estamos considerando que está tudo certinho. Então, que fachada vocês acham que é essa daqui? Eu quero saber se é leste, oeste, norte e sul. Pronto, leste e oeste. Vamos tentar coletar mais um dado só para saber se é mais leste ou se é oeste. Vamos ver. Eu vou deduzir que pelo céu está límpido e não está aquela coisa mais alaranjada, que é final de tarde, parece que seja de manhã, né? Então eu vou pensar que seja de manhã. O tipo de prolongamento para proteger
a fachada aqui está horizontal ou vertical? Mais vertical, então ou é leste ou oeste. Então eu estou deduzindo que seja uma leste aqui por conta disso. Mas a gente também poderia pensar que isso é um final de tarde onde o sol ainda não ficou, onde o céu não ficou ainda alaranjado, né? A gente poderia também tirar o seguinte partido: a projeção vertical aí, ela tem grandes elementos projetados na vertical para fora ou somente pequenos avanços? Pequenos avanços. Então, pequenos avanços é mais leste do que oeste, concorda? No oeste, o sol está mais torrencial, o calor é maior, então a gente protege mais do que no leste. Então, eu estou deduzindo aqui por vários elementos que eu coletei da foto que isto é uma fachada leste, né? E essa? Qual é a brilhante dedução de vocês? Vou até sair daqui de ver alguma opinião. Já. Vou ajudar. Os elementos de análise são forma da edificação, como é que ela se protege horizontalmente ou verticalmente, e informações secundárias que a foto está dando para a gente. Quem chuta uma fachada? Para mim, ela também está sugerindo vertical ou horizontal. E aí, isso é característica de qual fachada? E aí, ela é tanto do leste quanto do oeste, né? Porque nas fachadas leste e oeste, pelo movimento não ser totalmente lateral, ele é oblíquo, a gente precisa de muito vertical e um pouquinho de horizontal. Nessa casa, a gente tem proteções verticais com um pouquinho de projeção horizontal. Isso é característica de leste e oeste. Mas tem um dado importante aqui para a gente. O sol está lá atrás e aqui na frente tem luz acesa na casa. Luz acesa na casa quer dizer que está ficando de noite já, está amanhecendo. Mas aí não podia ser uma aurora, também está de manhã. Eu estou deduzindo que de manhã esse pessoal está dormindo enquanto não tem luz. Se fosse de manhã cedo, não teria luzes acesas aqui provavelmente. Certo? Então eu estou deduzindo que a gente está no final da tarde, o sol está se pondo lá atrás, portanto mais cedo ele estava aqui na frente, e as proteções verticais enfatizam isto, um tiquinho de horizontal. Então isso aqui ou é leste ou é nordeste, porque está começando a ter um pouquinho de horizontal para cá, né? Deus, gente. O sol ele vai assim, né? Porque ali é o sol. Ele deve estar fazendo uma coisa assim, ó, diagonal por aqui. Né? De repente ele não está frontal aqui passando para lá, ele pode estar cruzando para cá. Isso se for nordeste, né? Mas as duas deduções seriam boas, bons chutes. Tanto leste normal, vindo frontal mesmo, e dar uma pequena volta para lá, ou leste e nordeste. Esse é difícil, né? Esse tem, a parede está inclinada, portanto ele se autoprotege horizontalmente, apesar de ser pouco, e ele tem vertical. Provavelmente, gente, aqui, se não for leste, é oeste, porque tem as duas coisas aqui. Tá? Se a parede tivesse toda reta, era só vertical. Mas como ela é inclinada, esse fato de você se inclinar, essa parte aqui em cima joga sombra na de baixo. Então, há meio que uma mistura. Eu chutaria isso aqui, por ser tão pouquinho, ou é leste ou oeste. Nordeste ou oeste eu não chutaria. Tá? Entendido isso aí? Vocês agora tem que ficar atentos e olhos treinados. Vocês vão descobrir agora por que uma boa parte dos arquitetos são meio nojentinhos. Porque quando você desenvolve essa sensibilidade, você fica meio que se sentindo obrigado a não deixar de cumprir o seu papel, analisar todos os condicionantes da forma antes de chegar numa conclusão. Quando a gente não consegue resolver na própria forma, a gente pode remediar. Esses elementos que normalmente são utilizados para remediar são chamados de brises. Já falei agora há pouco, né? A brise normalmente é vertical com a fachada leste-oeste. Em que cidade?
Brasília. Nas outras a gente tem que estudar a carta solar das outras. Se ela estiver na horizontal, normalmente ela é norte. Valeu, né? E se tiver mistura, leste com horizontal com vertical, ou vai ser leste ou nordeste, ou oeste ou noroeste, né? Então só horizontal é norte. Mas se lembre que o arquiteto pode ter projetado errado também, né? A gente intui que o cara seja bom se você perceber que todas essas lógicas estão batendo. Ah, eu esqueci de falar. A brisa pode ser uma coisa contígua à edificação, ou ela pode ser uma projeção no volume da edificação, para fazer esses adequados e essas coisinhas aí, tá? A casa que talvez a gente visite, a do Fernando. Ela tem umas projeções verticais, com um pouquinho de umas horizontais ali. E aí, qual é a dedução? Bora, gente. Leste. Isso é uma fachada leste. Ok? Muita coisa vertical aqui, ó, protegendo. Tem pouquinha coisa horizontal, mas tem. Aqui, ó. Aqui são as varandas dos quartos, todas têm alguma coisa vertical aqui protegendo da incidência solar. Certo? Ela é bem bacana, eu acho que vocês vão gostar de bater lá, se a gente conseguir. Mas vamos identificar uns probleminhas. Porque vocês viram que a casa do Fernando ela é bem moderna, né? E normalmente eu falei que o fator econômico é conflitante com o climático. Vamos ver se realmente é e ver alguns exemplos. Deixa eu primeiro ver aqui que pedaço que a câmera está pegando lá da tela, que eu vou desenhar ali, estou com medo de não pegar. Dá o pedacinho aqui da ponta, dá para pegar. Pronto, assim melhor. Então bora lá. Quando se fala em casa econômica, o pessoal faz pensão logo. Casa moderna, retinha, bonitinha. Então bora fazer. Não sei. Eu inclusive gosto muito de fazer casa moderna. Vocês devem ver que eu não sou muito, ter percebido que meus projetos não são muito de fazer aquela casa convencionalzinha que a criança faz, né? Telhadinho, tal. Década de 90, início da década de 90, até mais ou menos final da década de 90. Tinha uma coisa aqui em Brasília, foi o início do meu trabalho aqui, que era quase mandatório. Se eu não tiver vendo uma paradora, já chega. Que era isso aqui, ó. Se você era muito chique, muito nobre, ou você era muito pobre e deixou de ser, você tinha que ter uma casa desse modelo aqui. Isso aqui era bacana demais. Um monte de telhado com um monte de desnível, com um monte de água, cada um para um lado, cada um de um jeito, sabe? Você sabe o que isso aqui quer dizer? Muito custo, muito gasto, muita manutenção, muita infiltração, muito problema. Eu visitei uma casa de cliente no mês passado. Olha, foi um depoimento catastrófico dela. Ela falou, olha, quando eu tenho um arquiteto que realmente tudo que eu fiz na minha casa ficou lindo, maravilhoso. Eu li esse telhado, fiquei encantada, achei apaixonante. Eu, minha opinião, acho horroroso o telhado, assim, acho feio de doer. Se dependesse de mim, eu mandava explodir todos os telhados que eu acho. Se perguntar para mim assim, o que é o telhado? Eu digo, olha, é a parte feia da casa. A minha definição de telhado é quase isso. Mas muita gente discorda, nem quer analisar, a gente não está falando de aspecto plástico, tá? A
gente está falando de aspecto climático, mas eu estou querendo fazer um elo com o financeiro. Cada vez que esses desníveis aqui, gente, a água cai aqui, ó, e filtra. Um telhado desse, ele é cheio de telhinha. Essas telhinhas aqui, cada ponto desse é uma possibilidade de filtração. Então, a gente pode ter 40 possibilidades, multiplicado por mais 500 no outro sentido, porque tem as fiadas, né, uma do lado da outra. Isso aqui é um problema. E cada cantinho desse daqui de parede, ó, a água vem para cá, acumula aqui assim nesse canto, outro problema. Gente, esse telhado aqui, ele é um problema em termos financeiros e na questão da manutenção. Também dá muito pombo. Muito o quê? Pombo, passarinho. Eu não tenho nada contra o pombo, não, eu gosto de ir lá. Não, mas pode ser que o pombo comece a danificar alguma coisa interna, vai que ele está lá, entra e mexe na instalação elétrica, né? Aí a pomba já morre queimada. O colega de meu pai, ele tem que lavar todo mês o telhado dele, porque tem tipo essas quedas, né? Aí o pombo fica lá. Aí caga tudo, aí quando chove a merda vem na cabeça da galera. Olha que massa. Adorei esse pombo aí. Ele é um cagador profissional, né? Ele caga até indiretamente. Gostei. Ele pega o primeiro e fica assim, então, bora fazer uma simulação aqui de comparação das duas casinhas. Vou até reproduzir a solução arquitetônica através de duas tipologias. Casa tradicional, casa moderna. Isso aqui é super barato de fazer. Isso aqui é super caro de fazer. A maneira mais cara de fazer uma casa é assim. Quando a gente chegar em aspectos econômicos, vamos provar para vocês que a gente vai ver vários fatores. Não é nossa discussão agora não. Nossa discussão agora é climática. Relacionado com o clima, a gente também tem os intempéries. Os intempéries, eles se depositam sobre a casa. E vai ver que do ponto de vista climático, fazer uma casa assim tem vantagem sobre uma casa assim. Quando a chuva bate aqui, esse beiral que está projetado aqui para fora, ele vai proteger, ó, esta fachada que está aqui embaixo. Se eu pego uma casa moderna, a água da chuva bate na parede, ela dá umidade e filtra. Vamos pensar em outra consequência. Isso aqui é uma parede que tem pintura, desgasta. Chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. O sol, quando o sol bate nessa parede, ela joga essa daqui, joga calor lá para dentro, esquenta tudo. Essa daqui, ó, bate no telhado e sombreiro. Essa de cá está com a esquadrinha aberta, bate chuva, bate sol, estraga toda a articulação, estraga toda a esquadrinha, estraga a pintura da esquadrinha também. Problemas, né? Desgaste. Mas nem tudo é maravilha, tá? Essa casa daqui, quando chove, a água cai aqui assim, ó, bate no chão e respinga, joga aqui na parede e infiltra aqui tudo por dentro também. Nossa, só está começando a aparecer pepino aí, né? Deixa eu ver umas coisinhas aqui. O sol, quando bate aqui nesses panos de vidro grandões, ele joga calor lá para dentro, né? Casa moderna, o pessoal gosta desses panos de vidro grandes. O vidro que está aqui debaixo dessa cobertura é protegido pelo sombreamento. Nossa, você determinou climaticamente a casa moderna é toda problemática. Eu não estou dizendo isso. Até porque eu gosto, por exemplo, da casa moderna. Será que a minha casa está com esse problema? No primeiro momento parece que não. Por que será? Porque na verdade, eu não estou dizendo para vocês projetarem casa assim que isso é o perfeito ideal. Mas a minha visão atual e a maneira como eu projeto é baseada em algumas preocupações. Eu não gosto disso daqui porque isso aqui é caro. Isso aqui eu acho feio para a também. Mas climaticamente tem algumas vantagens importantes. Então o que é que eu faço? Eu misturo os dois sistemas. O telhado escondido, que eu acho horroroso, né, que ele está embutido lá para dentro.
com a possibilidade de proteção de beiral. Todo mundo sabe o que é beiral, né? Pedaço do telhado que se projeta além do limite da parede e protege a casa. Então tem beiral também. Casa moderna comum tem platibanda, que tem uma paredinha no telhado, ó, que está escondendo, que a gente não está vendo. E aí fica as telhas aqui dentro. Sabe o que acontece? Aqui dentro tem calha. Calha é uma coisa que foi feita para durar bastante. Essas telhas aqui são super resistentes e filtram muito pouco. E pouquíssimo, a chance disso aí dar problema é muito remota e demora muito para dar. Esse telhado daqui tradicional, gente, o preço dele já é 4 vezes maior só o da telha. A gente vai aprender na aula lá de financeiros que todas as decisões da casa, do topo até chegar na fundação, podem mudar por conta de telha, mas não é na aula de hoje não. Mas tem um agravante aí que pode piorar quando a gente bota esse telhado moderno aí. Como está embutido aqui, né, ele tem um platimbanda, todo mundo sabe o que é platimbanda, né? A paredinha que a gente coloca em cima da laje, em cima da cobertura, para esconder o telhado, como disse, é platimbanda. Vocabulário para guardar para vocês, tá? Não me venha falar de paredinha no dia da preservação. Fala platimbanda. Ele está escondendo uma calha no telhado e eu quero piorar o problema. Eu vou plantar aqui, ó, uma árvore. Olha a situação da sua casa, está parecida, né? Quando tem árvore perto do telhado, acontece o que com ele? Isso, as folhas dessa árvore vão cair aqui dentro. E aí, quando a folha dessa árvore cair aqui, entupir essa calha, aqui dentro vai começar a acumular uma aguinha. Quando ela perceber que não tem mais onde para ir, ela faz uma piscininha aqui em cima. Essa piscininha seria muito bom se ela não descesse, mas ela vai descer. Sabe por onde que ela desce? Pelo furo que tem aqui na laje, que foi feito para colocar a instalação elétrica. Então a água desce justamente por onde estão os fios das instalações elétricas. O risco de você causar um incêndio por circuito, matar todo mundo na casa, existe. Lembra da velhinha da aula passada? Ou eu falei da velhinha? Gente, eu não falei para vocês da velhinha. Então eu vou falar da parte funcional, porque ela não é funcional. Eu devo ter falado uma história de que é desagradável virar as quinas para circulações. Falei isso? Não é muito bom fazer isso. Por quê? Você, primeiro que visualmente é desagradável você olhar para uma quina, uma coisa feia, uma ponta virada para você. Segundo que na circulação, essas quinas elas são perigosas. Eu, por exemplo, sou cheio de cicatrizes assim, nas laterais, porque eu gosto de bater nessas quinas, né? Projetou com a quina virada para mim, eu vou bater nela, isso é fatal. A lei de Murphy me obriga a dar uma passadinha lá e dar uma topada e me machucar. Mas se você deixa lá, além disso, um piso escorregadio, no banheiro, vamos botar no banheiro, e a coitadinha da velhinha vai lá para usar o banheiro, coitada, o piso está molhado, ela escorrega, ela vai lá, bate com a boca nessa quina, quebra o dedo todinha, fica mais banguela do que ela já é. Pode acontecer, mas pode ser pior. Ela pode, por exemplo, escorregar, bater com a cabeça, lascar a cabeça, abrir, esparramar o cérebro no chão, né? Então, isso a gente não pode fazer. Pior seria se você deixa a coitadinha dentro de casa com esse telhado entupido, porque você vai queimar a coitadinha, ela vai morrer queimada aí dentro, vai dar um incêndio dentro de casa. Então a gente evita, né? Quer dizer, a gente não evita, a gente se preocupa em saber que há essas possibilidades, que a casa moderna é muito boa também, ela tem muitas vantagens. A água não dá sinal, sabe por quê? Normalmente quem fez a casa moderna não quer olhar para o teto e ver uma laje feia, aquela coisa moderna no teto. Botou fogo. A gente não vai saber que essa confusão está acontecendo aqui. Sabe quando é que a gente vai saber? Quando a água já estiver no ponto total, invadir toda a elétrica, bater aqui no fogo, e quando você começar a ver os pingadores de água cair, sabe o que aconteceu? A piscininha já desceu e está em cima do gesso. O próximo passo é o teto cair na cabeça. E aí, se não morrer queimado, morre com o teto caindo. Só essa bobagem, né? Então vocês viram que
Tem gente que fala assim, poxa, mas aí a responsabilidade técnica de engenharia é a grave, né? Porque pode morrer pessoa, pode cair a laje. O arquiteto pode queimar uma família ou também matar uma família com um projeto de arquitetura ruim, né? A coisa não é só assim, como muitos pensam. Por que o projeto desse jeito? Tendo um beiral na edificação, vamos já bater direto nessa questão da infiltração. Gente, se por um acaso essa calha aqui que vi, ela está do lado de fora, não tem um fogo para esconder o que está acontecendo. Primeiro que ela não vai andar isso aqui tudo, ela vai começar a pingar por aqui, ó, infiltrar para fora. Eu vou olhar a água caindo, opa, tem algo acontecendo, vou lá e estudo isso tudo. Então esse problema a gente já vai minimizar ainda. Tá? Segundo, sol, chuva. Essa chuva aqui é agressiva, né? Ela está lá longe, vem na diagonal. Essa é uma chuva implicante, ela é danada. Não, e fora a nuvem aqui, né? Tá linda. Bate sol aqui, ó. A projeção aqui do beiral sombreia, protege a fachada. Não vai dar infiltração na parede, não vai desgastar. Sem falar que como a água não escorre, ó, não vai ter aquele resíduo d'água que bate aqui. Chuva também vai bater, não vai desgastar a esquadria, não vai infiltrar, o sol vai bater, não vai aquecer ela internamente, vai estar protegido. Pô, mas se a casa de andar, aí, pô, o beiral é gigantesco para que isso funcione de verdade. Tá? Então o raciocínio já é outro. Ou você vê se você consegue fazer um deparo intermediário só para proteger o andar de baixo, se são 2 andares. Você vai pensar, será que isso aqui na estética é bom? Será que isso aqui no funcional fica bacana? Num prédio a gente não pode fazer isso se ele já está construído, né, numa reforma. Não sei se fizer, em qualquer lugar vai aceitar ter isso também, mas tem. Não é à toa que os prédios têm um monte de varanda, porque eles pensam nisso também, certo? Daí a gente pega e tira isso, invade a varanda e joga a sala até aqui, né? E acaba o que o arquiteto tinha pensado, de proteger a sua sala do sol. Você joga ela para o sol de novo. Bom, isso aí já é um outro conceito que ainda vem na gente, né? A gente quer crescer a casa e quer crescer a casa. Voltando para o meu telhadinho aqui. Tá, protegido. E eu continuo fazendo um sistema barato como esse aqui moderno. E eu continuo fazendo, na minha opinião, que tem gente que discorda, é outra maneira de ver o mundo, e eu consigo fazer uma casa bonita. Né? Olha lá ela. Pelo menos na minha opinião, que muita gente, essa é a casa do sistema que eu estou falando. Isso que eu desenhei ali é o que está aqui. Né? E eu não vou fazer uma casa. Oi? Mas aí essa fachada de televisão mais em cima, tampou isso que você está vendo aqui é a platinum. O telhado está aqui dentro, ó, escondido, ninguém vê. Não tem como. E essa casa é casa ou o quê? Casa do lado. Aqui no desenho. Aqui? Isso aqui, platibanda, esse avanço é o balanço. Aonde está a platibanda aí, né? Platibanda é essa paredinha, que é esta aqui, ó. Tá, então ela pode ser mais alta, mais baixa? Pode. Só que isso depende do cálculo de altura de telhado que você vai fazer. A gente vai ter uma aula só para falar telhado, tá? Aí vocês vão pensar se o platibanda pode ser maior ou menor. Deixa eu avançar mais um pouco. Que horas vocês têm aí? 10h30. Uma última análise. O que vocês acham de uma fachada totalmente curva, em forma de círculo? Bom para o climático, ruim para o climático? Como é que rola na cabeça de vocês? Acho que é ruim? Vamos pensar só numa coisa: o fato de ser curva não quer dizer nada. Curvo pode ser muito bom, pode ser maravilhoso, pode ser muito melhor do que sendo reto. O problema desse prédio, você sabe que prédio é esse? Procuradoria da República, é o PGR. O problema do PGR é que ele é todo igual em todas as direções. A incidência solar, ela é sempre igual em todas as direções? Não é. Se ela não é,
A fachada, para se proteger climaticamente, ela não pode ser igual em todas as direções. E ela é toda igual, ela é um círculo igual para todo lado. Gente, se ela é toda igual, além disso, será que o ideal é a gente botar vidro de cima até embaixo na fachada? Troca de radiação total, toda a superfície adentrando, com radiação solar adentrando na edificação. Sabe o que isso quer dizer, gente? Esse prédio funciona à base de muito gasto de energia. Porque você tem um sistema de ar-condicionado central violento para estar aí dentro. E a gente tem, na noite, tem o Márcio, né, que saiu daqui da turma, parece que a esposa dele trabalha aí. E sabe o que ele falou? Olha, eu já fui lá para ver esse prédio por dentro, ele entrou, fui lá, conheci. E existe um problema. Quem está mais longe da janela está perto do ar-condicionado, está morto de frio, porque para acabar com esse calor doido que tem dentro, só um ar-condicionado violento. Quem está perto da janela, o ar-condicionado não resolve e fica morto de calor. Então é uma briga constante. Eu já penso que talvez não seja uma briga, porque como normalmente as mulheres morrem de frio, era só botar os homens para dentro e as mulheres perto da janela. Normalmente eu resolvo desse jeito mesmo. Eu, por exemplo, detesto calor, morro de calor o tempo inteiro, mesmo no ar-condicionado. Eu às vezes ligo o ar-condicionado no meu carro, estou ali morrendo de calor. Eu ia ficar lá no meio. Né? Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que fachada totalmente envidraçada é um problema climático. A gente precisa pensar direitinho nela quando a gente vai fazendo a concepção. Forma totalmente uniforme para todas as direções, mesma coisa. Então a gente precisa ter cuidado com esses condicionantes aí. Tá? PGR para mim é uma obra belíssima, mas ela é um problema do ponto de vista climático. Se acabar, já imaginou se faltar energia aqui nesse local? Calamidade pública. Tem que, olha, sem exagerar, tem que chamar, na hora que acabar, tem que chamar o bombeiro, chamar a ambulância, chamar qualquer coisa, porque vai ter gente aí dentro com risco de morte. É sério. É muito quente, é tudo abafado, tudo fechado. Ai, já dá muito tempo. E antes não dava, né? Você olhava e dava uma coisa legal, uma coisa linda, maravilhosa, estava emocionado com poder se embora. Aula passada alguém falou alguma coisa, não lembro, alguma coisa chamou um chapéu. Tem essa estrutura que suporta toda a estrutura. Foi uma piada tão legal, mas assista o vídeo da turma da noite, vocês vão ver qual a piada. Esqueci agora, dormi pouco hoje. Então vou fazer o seguinte, vou parar aqui no prédio do PGR e a gente continua na aula que vem do projeto. Vamos para outra aula agora, tá bom?